e aproveito então para a gente falar mais dessa notícia que você falou, e com razão é a notícia que até então vinha ganhando o destaque, que foi roubado por conta desse outro fato, mas a Corte Internacional pedindo o fim do genocídio, ações concretas contra o genocídio em Gaza. Você escreveu no UOL e eu quero que você compartilhe aqui com o nosso público também, porque mesmo pedindo medidas, não houve a solicitação de um cessar-fogo, né, Jamil? Vamos também por partes aí, Diego, porque é importante a gente entender o que era essa decisão de hoje. Essa decisão de hoje não era o momento da corte dizer Israel cometeu ou não cometeu o genocídio contra o povo palestino. Esse é o processo que os sul-africanos apresentaram à corte, vai levar anos. A gente não precisa ter nenhuma ilusão, a Corte Internacional de Justiça ela é lenta, ela vai exigir anos para chegar a uma conclusão se houve ou não houve genocídio na faixa de Gaza neste período de 2023, 2024. Mas então o que é que ela tomou? Qual foi a decisão que ela tomou hoje? Entre os vários processos, basicamente, os vários argumentos, perdão, que os sul-africanos apresentaram, um deles era o seguinte: olha, enquanto vocês decidem se é genocídio ou não é genocídio, por favor, adotem medidas cautelares, pedindo justamente um cessar-fogo por parte de Israel em Gaza, para permitir, claro, que danos possam ser evitados. Muito bem, então, quando a corte se reuniu hoje, Diego, o que ela tinha que julgar ou decidir era sobre essas medidas cautelares, não se havia ou não havia genocídio. E aí, qual foi a decisão? De um lado, positivo. Qual foi a decisão positiva? No sentido de colocar de uma forma muito clara que o risco de genocídio é real, que existe uma situação catastrófica, e essa foi a palavra utilizada pelos juízes na corte, catastrófica a situação do povo palestino em Gaza, e que, portanto, o governo de Israel deve tomar todas as medidas para evitar um genocídio em Gaza. Essa foi a medida, entre aspas, positiva, claro, positiva, para o argumento sul-africano. Não estou aqui fazendo uma distinção, estou colocando aqui as posições das várias partes nesse processo. Então, desse lado, uma vitória dos sul-africanos, garantindo que o tribunal, de uma forma muito clara, tenha designado justamente o risco de genocídio como uma realidade. Agora, qual foi a parte frustrante para os sul-africanos e para os palestinos? O fato que o tribunal não determinou um cessar-fogo. O tribunal não pediu esse cessar-fogo, que era basicamente um dos aspectos centrais do argumento sul-africano e também, inclusive, do próprio argumento brasileiro. O Brasil apoia a ação sul-africana justamente para tentar garantir esse cessar-fogo. Então, de um lado, um reconhecimento de que o risco de genocídio pode acontecer, de outro lado, frustrante para os sul-africanos o fato de que o cessar-fogo não foi solicitado. Agora, o que pode acontecer a partir de agora? Tudo indica que os países árabes vão agora pegar essa decisão e levar de novo para o Conselho de Segurança da ONU, pedindo que uma resolução seja aprovada. O problema disso tudo, Diego, Thaís, Léo, é que, obviamente, a gente sabe que o tribunal não tem a sua polícia, que o tribunal não tem como mandar uma polícia para Israel e determinar o fim ou determinar que a sua ação seja adotada. O tribunal pode dar essas decisões, elas são legalmente vinculantes, mas, infelizmente, no direito internacional não existe nenhuma forma de garantir que isso seja implementado.